Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, amigos, familiares, caros servidores desta Casa de Leis e demais presentes, a todos uma boa noite. Informamos que esta Casa de Leis disponibiliza de abafadores anti-ruídos, especialmente destinados a crianças neuroatípicas. Nosso objetivo é oferecer um ambiente mais confortável e acolhedor para todas as famílias. Informamos também que este evento está sendo transmitido ao vivo por meio do canal oficial da Câmara Municipal da Serra no YouTube. E neste momento daremos início à escuta qualificada com o tema Saúde Mental dos Profissionais da Educação. E para a composição da nossa mesa de honra, convocamos o proponente deste evento, vereador Jefinho. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o presidente da Comissão de Educação, Juventude, Turismo, Cultura e Esporte, vereador George Guanabara. Também convido para a composição da nossa mesa o representante da Comissão de Saúde e Assistência Social. Convido para a composição da nossa mesa de honra o secretário municipal de saúde, Diogo Cosme. Também convido para a composição da nossa mesa de honra a subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação, Eva Lucas. Convido para a composição da nossa mesa de honra a secretária municipal de Assistência Social, Fernanda Coimbra. Convido para a composição da nossa mesa de honra a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o médico oftalmologista Serginho Vidigal. Convido para a composição da nossa mesa de honra o representante do Sindiupes, Paulo Loureiro. Também convido para a composição da nossa mesa de honra a neuropsicopedagoga Mábia Lopes Pereira. Os nossos convidados podem ficar à vontade em ocupar essas cadeiras. E neste momento convido a todos os presentes para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos de pé e aqueles que não puder, fique à vontade. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido,
silêncio esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morar, entre outras vilas que traz uma pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Todos podem tomar os assentos. Neste momento, passo a palavra para o presidente da Comissão de Educação, Juventude, Turismo, Cultura e Esporte, vereador George Guanabara, para declarar aberto este evento e para assumir a condução dos trabalhos. Oi, boa noite a todos, boa noite a todos e todas. É uma honra estar participando dessa audiência pública pelo proponente aqui do meu partido, Jefinho, do Balneário. Parabéns, Jefinho. Isso é uma causa muito importante aqui para a cidade da Serra, principalmente para os funcionários da Prefeitura da Serra. Declaro aberta a audiência pública, saúde mental dos profissionais da educação. Declarado aberto, nós já iremos, dentro de instantes, iniciar os pronunciamentos, mas gostaria de solicitar a você que, logo após os pronunciamentos, desejasse manifestar, deixando para a nossa mesa alguma pergunta ou sugestão, que, por gentileza, levante a sua mão, que alguém da nossa equipe estará se dirigindo até você para pegar o seu nome e logo após eu estarei te chamando. E para otimizar o nosso tempo, nós iremos nos comprometer com todos que aqui estão de ouvir os 10 primeiros inscritos, para otimizar o nosso tempo. Se quando os 10 primeiros inscritos terminarem de perguntar, tirar dúvida, deixar sua contribuição, tivermos ainda com tempo hábil, nós iremos abrir para mais perguntas, ok? Dando prosseguimento a esta solenidade, nós iniciaremos os pronunciamentos. E eu gostaria de pedir que a nossa mesa de honra, que irá se pronunciar, se atenham ao período de 3 minutos para melhor aproveitamento dos nossos trabalhos. E para darmos início aos pronunciamentos nesta noite, convido o vereador George Guanabara. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje nessa audiência pública para discutirmos um tema de extrema importância para a comunidade escolar e para a saúde mental dos profissionais da educação. Nosso objetivo é promover um espaço de diálogo onde possamos entender melhor os desafios enfrentados por esses profissionais, que tanto contribuem para a formação de nossas crianças e jovens. É fundamental que reconhecemos a necessidade de oferecer suporte, condições adequadas de trabalho, ações de prevenção para garantir o bem-estar mental desses educadores. Eu não vou me alongar muito, não, vou ser rápido. Uma boa noite. Dando prosseguimento, também convido para o seu pronunciamento o secretário municipal de saúde, Diogo Cosme. Boa noite a todos e todas. Eu quero começar agradecendo o convite e parabenizo
ao vereador Jefinho. Também cumprimento o vereador Guanabara, os demais Serginho, os demais secretários, e demais que ocupam a mesa. Uma boa noite a todos. Essa audiência que está sendo realizada traz a saúde mental dos trabalhadores para o centro de um debate. É uma iniciativa fundamental e muito oportuna. Sabemos que a rotina de trabalho traz inúmeros desafios emocionais e psicológicos que muitas vezes se acumulam e afetam a qualidade de vida das pessoas. Esse cuidado é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada entre diferentes setores, e é exatamente por isso que a gestão do prefeito Everson Meirelles faz questão de estar presente e colocar a prefeitura como um todo enquanto parceiro na construção coletiva de soluções. Estamos abertos ao diálogo, à escuta e à construção de estratégias conjuntas que ajudem a promover o bem-estar emocional dos nossos profissionais. Então, contém que a Prefeitura e com a CESA para o que for necessário. Estamos aqui à disposição, como Secretaria de Saúde, para ouvir e para construirmos junto, para todos os profissionais. Uma boa noite. Também convido para o seu pronunciamento a subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação, Eva Lucas. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, todos os secretários, Serginho, todos os colegas. Agradeço o convite para estar aqui hoje nesse debate, nesse assunto que é tão importante, que nós temos vivenciado, né? É um assunto de muita potência, um assunto que requer de nós, né? De todas os setores, de todos os lados, né? A gente tem vivenciado grandes momentos difíceis, né? Momentos que a gente não pode simplesmente deixar com que as coisas corram, né? Então, me sinto muito honrada por ter sido convidada para compor a esse momento especial, a esse momento importante, e estamos aqui para ouvir, e como subsecretária, né? Estamos à disposição, junto com os nossos profissionais. Também sou professora, atuante há anos no magistério, e nós sabemos quão grande é importante a gente relevar assuntos dessa potência. Obrigada a todos. Boa noite. Também convido para o seu pronunciamento a secretária municipal de Assistência Social, Fernanda Coimbra. Não está presente, né? Também convido para o seu pronunciamento a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota. Boa noite a todos e a todas, né? A gente está nesse momento aqui de uma escuta muito qualificada, principalmente quando a gente fala da saúde dos trabalhadores da educação, né? A saúde mental. É um tema de extrema importância, e por isso, Jefinho, que bom que a gente está aqui para discutir e falar sobre a saúde mental dos nossos trabalhadores da educação. A gente que é ali dos direitos humanos, a gente sabe que a saúde dos nossos trabalhadores, principalmente da educação, é um direito primordial, né? E é um direito fundamental da gente defender e proteger. E, assim, obrigada ao Diogo, secretário de Educação de Saúde, que está aqui, é importante a sua presença. O Serginho, né, representando aqui também. Quando eu olho o Serginho, né, eu lembro do doutor Sérgio Vidigal, mas ele é um médico e, com certeza, ali ele tem essa escuta, porque eu também sou esposa de médico.
E meu marido, ele é da área da oncologia, e constantemente ele fala como que ele recebe no consultório deles pessoas da área da educação, profissionais da educação, que falam: doutor, minha saúde mental está totalmente prejudicada. E isso é um adoecimento que aumentou muito depois da pandemia também, né? Então, assim, que bom que nós estamos aqui para falar, escutar, e eu tenho certeza que boas coisas sairão daqui hoje, né? O sindicato faz presente, isso é importante, a presença do sindicato, né? A gente sente essa presença forte. E o Guanabara, né, como líder aí também, Eva representando a nossa secretária de Educação, e, assim, não estou como assistência social, mas o Direitos Humanos ele perpassa essa política transversal, e ele está aqui para escutar, para ouvir e também para dar a sugestão, se possível for. Obrigada a todos e a todas. Também convido para o seu pronunciamento o representante do Sindiupes, Paulo Loureiro. Boa noite a todos e todas. Saudar a mesa em nome do proponente, o vereador Jefinho. Saúdo também o vereador Guanabara, os secretários. E boa noite a todos e também a quem nos assiste pela internet. Bom, essa escuta qualificada, ela tem um propósito para nós da educação, representante do sindicato, muito importante. Primeiramente, porque quem começou esse debate não está mais conosco. Um companheiro muito valioso conosco, o companheiro Agberto Lima, ele trazia esse debate em todas as mesas, porque já tramita nessa casa um projeto de lei chamado COSAT, Comissão de Saúde do Trabalhador e Educação. Né? Não sabemos em que pé anda, mas já tem em discussão nessa Câmara Municipal esse projeto de lei. Sabemos que existe essa discussão também já em âmbito estadual. Estadual já tem uma legislação que trata desse assunto. Bom, como sabemos, na empresa privada, há uma comissão chamada CIPA, né? Todos devem ouvir falar da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Segurança e Saúde do Trabalho. Então, nós queremos também que essa comissão seja aplicada, introduzida também na educação pública, onde nós vamos trabalhar a questão dos acidentes de trabalho que acontecem na escola, e o acidente de trabalho da escola é muito diferente de uma empresa normal. Né? Qual é o acidente de trabalho? Muitas vezes é uma discussão, uma agressão verbal, uma agressão física, que isso acontece com os trabalhadores de educação. Não é só os professores, não. Todos os servidores que estão ali podem estar propensos a uma situação dessa. E essa discussão, Jefinho, eu acho fundamental que você traga para cá, para a gente fazer a discussão com os demais pares, para a gente poder avaliar as possibilidades e caminhos para a gente garantir uma vida melhor, saudável para nós, categoria de professores e trabalhadores em educação. Esse tema traz também uma nova doença que ainda está em estudo. Não sei, acho que alguém vai falar melhor para a gente aqui hoje, que é uma coisa que chama-se burnout. Se todos já ouviram falar, né? É uma doença que como ela se coloca? O professor, quando vai para a escola, e, lamentavelmente, as condições de trabalho não permitem que ele exerça o seu trabalho com dignidade, né? Por vários fatores, a infraestrutura, o baixo salário, as crianças que não respeitam, as famílias também que, às vezes, desrespeitam os trabalhadores. E isso cria uma doença que o professor começa a entrar no processo de depressão e começa a tomar um pavor de ir ao seu local de trabalho. Eu acho que isso é fundamental, que a gente trate aqui hoje, que as pessoas especialistas, que eu também vi que tem médicos na mesa, que possam trazer esse debate para a gente poder discutir e aprimorar essa situação. Tá? Então, essa é a contribuição do Sindicato dos Trabalhadores, a gente quer ouvir também e quer contribuir. Por isso, estamos aqui hoje. Um grande abraço a todos, estamos juntos. Muito obrigado pelo seu pronunciamento, representante do Sindiupes, senhor Paulo Loureiro. Também convido
para o seu pronunciamento, o médico oftalmologista Serginho Vidigal. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui, reunido numa causa tão importante, e parabenizo o nobre vereador Jefinho, também o vereador Guanabara, por ter essa sensibilidade de trazer em pauta a saúde mental do educador do educador, não só público, mas privado, e assim como o Paulo teve a oportunidade de falar aqui, como médico, a gente percebe que hoje existe uma pandemia, que é a pandemia que veio associado e abriu as feridas com o próprio Covid, que é o transtorno de saúde mental. O transtorno de saúde mental não é brincadeira. Para que vocês tenham noção, hoje a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que 1 a cada 8 indivíduos apresenta algum tipo de transtorno mental. E quando a gente leva essas questões para essas profissões que são vocacionais, como é a profissão da saúde, da segurança pública e também os profissionais da educação, essa pauta fica ainda mais grave. E aí a gente tem a síndrome de burnout. Isso é a verdadeira pandemia que a gente vive hoje. E o que é a síndrome de burnout, tão falada assim? A síndrome de burnout é o esgotamento profissional, justamente pelas condições difíceis que a gente tem para exercer as nossas funções, e aí a gente pega o gancho no que o Paulo acabou de falar, as condições sejam de desvalorização profissional, social, ou até mesmo salarial, e também as questões da violência que cada professor ou cada educador acaba sofrendo. Porque hoje, infelizmente, os pais têm projetado no professor ou nos educadores a criação dos seus próprios filhos. E aí as falhas que acontecem durante o processo de crescimento de cada uma dessas crianças acaba projetando também nos professores. E a ausência dos pais, e aqui eu falo como pai também, como cidadão, acaba fazendo com que a gente sobrecarregue emocionalmente a cada um daqueles que se propõem a cuidar, a transformar uma geração. E aí, a gravidade disso vai muito além, porque a síndrome de burnout ela pode ser um caminho para outros transtornos ainda mais graves, que são os transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, transtornos do humor, como a bipolaridade. Para que você tenha ideia, no Brasil, o Brasil hoje é o país que tem mais pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. E o Brasil hoje também é o segundo país das Américas com mais sinais de depressão. Então, a gente vive em um ambiente que realmente é grave. E outro dado da própria Organização Mundial da Saúde diz que os transtornos de saúde mental, eles abreviam a vida em 10 a 20 anos. O que é isso? Se hoje a expectativa de vida de um brasileiro é de 75 anos, quando ele tem algum transtorno de saúde mental, isso pode cair para 65, 55 anos. Então, isso não é um sinal de fraqueza ou um sinal de pessoas que acabam não querendo trabalhar, não é isso. Na verdade, isso é uma doença que ela precisa ser avaliada e a própria Organização Mundial da Saúde já reconhece como um fenômeno ocupacional. É um fenômeno ou uma doença que está ligada estritamente ao estresse crônico do trabalho. Então, quando você traz isso à tona, nobre vereador, a gente entende que a gente tem que combater essa nova pandemia, talvez não nova, porque ela já é pré-existente, o Covid só foi agravar os quadros, e aí a gente tem que trazer luz a isso para tentar proporcionar uma melhor qualidade, tanto de trabalho, mas também isso vai refletir na qualidade do ensino das nossas crianças. Porque hoje, para você ter ideia, a profissão que tem mais afastamento por conta de transtornos mentais
é justamente os professores, é a docência. E a gente aqui tem que unir forças. Digo eu, como profissional de saúde, cidadão, as autoridades aqui presentes, para que a gente possa buscar caminhos, e esses caminhos proporcionarem também uma melhor qualidade, para que os educadores que estão aqui presentes possam exercer a sua profissão da mais plena vontade e que assim a gente possa levar um ensino de qualidade e uma transformação geracional, porque o ensino de qualidade ele precisa que aqueles que cuidam sejam cuidados também. Aqui eu quero desejar meu boa noite a todos vocês e que a gente tenha essa discussão hoje aqui. Muito obrigado pelo seu pronunciamento, doutor Serginho Vidigal. Dando prosseguimento a esta audiência, também registro aqui a presença da presidente do Conselho Municipal de Educação, Jaqueline Vidigal. Dando prosseguimento aos pronunciamentos, convido para o seu pronunciamento a neuropsicopedagoga Mábia Lopes Pereira. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite, agradeço a mesa de honra. Acho importante o que vai ser... trago aqui o assunto sobre a saúde mental, né? Eu trabalho na área da saúde, na minha formação, e acompanho isso de perto, né? Além de trabalhar com crianças neuroatípicas, eu trabalho com os pais e profissionais, e eu sei que isso vem aumentando drasticamente a cada dia. E isso se faz importante a gente trabalhar, a gente ter essa visão, ter essa empatia com o outro e mover montanhas, né? Buscar um plano de ação para que a gente possa solucionar, poder tratar e, assim, cuidar, para que esse cuidado seja levado para outras pessoas, que isso possa refletir em outros lugares, e assim a gente possa seguir, né, com a saúde em dia, com a saúde intacta. E acho que isso vai ser importante, poder ter esse momento de escuta com cada um de vocês, e eu tenho certeza que vamos sair daqui hoje com soluções, com ideias, e quem sabe aí, logo, logo, concluindo esses projetos, né? Agradeço o momento e que a gente possa ter uma boa noite. E, neste momento, convido para o seu pronunciamento o proponente desta audiência, vereador Jefinho. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade da gente poder estar aqui nesta noite, tratar das pessoas, tratar do assunto sobre a vida das pessoas, da saúde do dia a dia. Então, assim, agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Quero cumprimentar aqui o Diogo, né? Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência está fazendo na frente da secretaria. Tenho certeza que, ouvindo sempre, vai continuar fazendo um excelente trabalho que você tem feito na frente da secretaria. Quando a gente passa a ouvir cada vez mais, ouvindo mais, é que a gente vai identificando os problemas, aonde tem os buracos que tem que ser tapado, aonde tem os remendos que tem que ser feito, aonde tem que ser melhorado, se é curto ou longo prazo. E tenho certeza que Vossa Excelência vai estar se dedicando, dando o seu melhor, junto com a sua equipe, e que a Serra vai ganhar muito com o seu mandato aqui de secretário da nossa cidade. Serginho, muito obrigado pela sua presença. É fundamental a sua presença nesta noite. Nós já ouvimos aqui você falando um pouco sobre o tema. Leva um abraço para o seu pai, né, para a sua mãe, para a Sueli Vidigal, para o Sérgio Vidigal,
e dizer que nós estamos muito honrados com a sua presença e que você pôde explanar para a gente aqui um tema sobre o tema. Deu para a gente entender bastante coisa aqui. Muito obrigado. E continue assim, sempre junto conosco, né? Nosso vereador, Jorge Guanabara, né, vereador que faz parte da comissão, o vereador Jefinho não tem dado folga para essas comissões, não, hein? Nós temos trago bastante tema para a cidade e nós vamos debater. Se é com 10, é com 20, é com 1000, mas nós vamos estar debatendo, vamos estar levando os assuntos e vamos estar pautando com a população da nossa cidade. Eu sempre digo, quando a gente quer, a gente faz com 10, com 1000 e faz com 1 e faz com 2. O importante é você estar levando, tratando, debatendo o assunto e levando as soluções para que isso possa ser resolvido. Eu sempre falo, na vida é para quem quer, não é para quem fica sentado, falando, reclamando, atrás de uma cadeira, não. A vida, o dia a dia é de luta. Várias mulheres guerreiras do dia a dia são mães de família, todas têm trabalho, empenhada, todos aqui estamos no final de tarde, cansado, exausto pelo dia, mas nós estamos aqui debatendo um assunto importante que tem que ser tratado na nossa cidade. Então, assim, parabéns a cada um de vocês, parabéns, vereador, de estar cedendo o seu tempo também aqui para estar nos ajudando. Lília Mota nem precisa falar, né? Essa mulher guerreira, né, já está aí indo para o segundo mandato, né, de secretária. Segundo mandato, já está com bastante experiência, com bagagem, né, já sabe como, já sabia como tratar, como fazer, como lidar, e agora está aí tentando dar um show, mesmo no início, com tamanhos das dificuldades, né, que o município tem enfrentado em arrecadação, mas ela está aí na frente, tentando fazer a diferença também. E a nossa subsecretária, né, Eva Lux, muito obrigado por ter vindo, representando aí a nossa secretária e tudo. Tenho certeza que ela queria estar aqui, mas você veio aqui, está muito bem representado, porque a equipe é maravilhosa, ela tem uma equipe boa, como todos os outros secretários. O Paulo, né, está aí, né, sempre lutando. Sei que desafio de sindicato não é fácil, o Sindiups tem aí um grande desafio pela frente, valorizar cada vez mais a categoria, lutar por melhorias de salário, condições de trabalho. Eu sei que o desafio não é fácil. Representar onde o debate tem que ser ampliado, principalmente com professores, né, bem instruídos, pessoas qualificadas, ele passa apertado. E a nossa companheira, muito obrigado por estar presente aqui nesta noite, e cada um de vocês. A gente chegou nesse tema para debater porque eu estive 4 anos como vereador na cidade da Serra e queria poder contribuir e fazer mais pela nossa cidade. E a gente, cada dia, a gente quer lutar, né? Sabemos que o princípio de tudo é uma educação de qualidade, conscientizar a população, uma boa educação. E aí a gente começou a bater nas portas, nos CMEs, nas escolas, né? Tem aqui algumas diretoras, né, que estão presentes, professoras, e a gente queria entender mais desse assunto, dessa pauta, para que a gente possa contribuir com a educação da nossa cidade. A gente fazer uma educação só com estatística não é fácil. A gente tem que apresentar dados, né? Tem que passar o aluno não sabe, mas tem que passar. Né? O aluno não tem condições de saber quanto é 4 mais 4, mas tem que passar o aluno, para melhorar as estatísticas. Mas, além de melhorar as estatísticas, a gente tem que melhorar na real. Assim, a criança tem que aprender a ler, aprender a escrever, e tem que estar pronto ali para fazer para a vida, e começa logo cedo. E aí nós identificamos que o professor passa por vários problemas para que, dentro de uma sala de aula. E por a gente querer... na minha comunidade, para vocês terem ideia, nós fizemos um pequeno resumo, ouvimos 12 crianças. Das 12 crianças que nós ouvimos, 8 não sabia quanto era 4 mais 4. Não estou criticando, não, gente, pelo amor de Deus. Não me leve como crítica, que eu não estou criticando. Eu estou falando de uma realidade
da minha comunidade de Balneário de Carapebus que as crianças estão enfrentando. E aí a gente começa a acompanhar e começa a ficar assustado, porque sabemos que uma criança, se não tem uma educação de qualidade, eu não sei o que será dela, não. Nesse mercado que cada vez mais, quem tem mais capacidade, quem se dedica mais, é o que mais tem melhores empregos, tem mais qualidade de vida. Então, a gente procurou, com essa preocupação toda, a gente chegamos até os professores, muitas escolas que nós fomos, até para fazer o convite. Tinha escola que nós chegamos a ter 5 professores afastados, problemas de saúde, problemas mentais, umas com 2 anos, outros com 1 ano, e foi assim por diante. E aí a gente resolveu discutir o tema, porque não adianta o vereador cobrar, né, uma saúde de qualidade, porque passa por várias mãos, né, a educação. Passa pelo pai e pela mãe, passa pelo professor, passa pelo diretor, passa pelo pessoal da limpeza, em geral, por todos, passa pelo poder público, pela prefeitura, pelos vereadores, passa por todos nós. Educação, todos nós temos que estar juntos de mão dadas, para que a gente possa levar cada dia mais uma educação de qualidade para essas crianças. A gente tem visto que o prefeito Sérgio Vidigal, o próprio Everson, que está entrando agora, tem feito grandes escolas, né? Estão construindo escolas boas na nossa cidade, tem ampliado bastante, tem reformado bastante escolas, tem dado uma estrutura para que possa o professor poder dar aí uma educação melhor, para fazer um ensino melhor. Mas a gente nota que o professor tem que ser cuidado com carinho especial. Tudo isso a gente sabe que é importante, mas o professor é ele que está ali. Ele, o aluno, né, é ele que vai estar ali ajudando, ensinando no dia a dia. Antigamente, quando a gente estudava, a professora falava com a gente e falava: não, sim, professora, pode deixar, já estou sentando. Não, professora, não vou, não. Até hoje, quando eu passo, que eu vejo alguma professora nossa, minha, que foi, eu tenho uma consideração tão grande por ela, um respeito tão grande, que a gente ainda tem pela professora. E isso foi, ao longo do tempo, as crianças foram perdendo respeito pelos professores. Não todas, mas dependendo da educação que a criança tem em casa, no dia a dia, com esse monte de coisa que tem acontecido no mundo afora, as crianças foram realmente perdendo respeito pelo pai, já perde, imagine, pelos professores, né? E aí os professores passam a ser... Você falar com a criança agride o professor, fala, grita, briga e outras coisas a mais. Mas, enfim, nós viemos aqui hoje, nesta noite, para ouvir vocês. É daqui que a gente quer tirar alguns encaminhamentos, né? Tirar os dados nesta noite, para que a gente possa dar iniciativa nesta casa com alguns projetos de leis que podem amparar e ajudar a melhorar a educação de nossa cidade. Então, eu conto com vocês, estamos aqui para ouvir a cada um de vocês. Uma boa noite. Concluídos os pronunciamentos da nossa mesa, nós vamos agora abrir a fala para o nosso público presente. E você que está aqui, que fez a sua inscrição, você pode fazer pergunta, você pode tirar dúvidas, pode deixar sugestões, e a sua pergunta ela pode ser direcionada para qualquer um dos membros que compõem a nossa mesa. E para darmos início nessa noite à sua participação, convido Poliana Lira Nascimento. Pode ser aqui, pode
Boa noite. O que a necessidade faz com a gente, né? Eu jamais imaginei assim vir, mas o assunto ele mexe muito comigo. Sou Poliana, professora da rede municipal. Sou professora estatutária, trabalho no CMEI Nilda Vanetti, de Valparaíso, há pelo menos 13 anos, nesse espaço, que é um espaço de educação infantil. Primeiro, agradecer à mesa a oportunidade desse diálogo. Tá? Tenho, ao todo, gente, 23 anos de lecionando na sala de aula. Nesses 23 anos, como outros colegas de trabalho, já tive que estender minha carga horária, buscando assim um salário, né, possível para a gente passar um mês, até 3 horários. Depois eu entendi que isso só fazia agravar o adoecimento da gente. Hoje eu trabalho apenas meio período e é muito difícil trabalhar apenas 25 horas e viver, né, com um salário desse tempo, né, de meio período. Eu acho que isso é fundamental também e toca muito a nossa saúde emocional. Né? Quando a gente fala de valorização, a gente também está falando de saúde do profissional. Com 23 anos de trabalho, assim como vários outros colegas, nos 10 primeiros anos como DT, eu adoeci das cordas vocais. E aí, quando eu prestei um concurso para o Estado, não pude assumir a vaga. Eu estava com uma fenda. Apesar de ter passado no concurso do Estado, em primeiro lugar, eu não assumi a vaga naquela oportunidade, porque eu tinha uma fenda na corda vocal. E, na época, né, o Estado entendeu que eu não era apta, mas todos os anos me contratava como DT. Foi a primeira frustração dentro dessa carreira da educação. Depois, quando passei em novo concurso, agora aqui para o município de Serra, nesses 10 primeiros anos de trabalho, eu tive 2 surtos psicóticos causados pela condição de trabalho. Nós, professores, a gente recebe muita demanda, muita, né, das mais diversas. E perda auditiva, osteopenia, alguns problemas relacionados à mobilidade, né, do esforço repetitivo, diário. Eu, na educação infantil, então, eu abaixo muito. Enfim, para tratamento de tudo isso, o investimento ele sai do meu bolso. Eu não tenho nenhum tipo de ajuda ou de suporte emocional para pagar o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra. É bem difícil, é importante a gente saber que é bem difícil para nós, profissionais, conseguirmos ofertado pela saúde pública e para as famílias também, né, conseguir para as crianças. Os profissionais neuropediatras, por exemplo, estão em falta, não sei se está em falta. Qual é a dificuldade que impede que famílias e professores tenham esses profissionais mais acessíveis? Então, todo esse investimento para cuidado com a saúde, ele saiu do meu bolso. O que eu quero deixar aqui de reflexão e convidar assim, o poder público e nós, a sociedade, de forma geral, o que a gente precisa pensar? Hoje eu venho para falar de algo bem pontual. Eu fiz essa pequena introdução, mas eu quero falar de algo bem pontual. Além de todo o processo, de todo o cansaço que é uma sala de aula, com todas as demandas que a gente tem nos últimos anos, esse adoecimento meu ele já vinha antes da pandemia, mas, sobretudo, depois da pandemia, nós tivemos um aumento significativo do número de crianças com necessidades especiais nas salas de aula. Gente, eu sou professora de arte. Eu não tenho formação
para lidar com criança em crise, com criança especial, das diversos, né, tipos de demandas que elas têm. Não sou contra, quero deixar muito claro, eu sou a favor, eu tenho um tio de 64 anos que é especial, eu tenho uma afilhada especial com 23 anos, e falta política pública para eles, que não estão dentro de um sistema educacional, não tem nada. E aí a minha preocupação é, esses meus alunos hoje, que se tornam um desafio para mim no trabalho, como que será daqui a 10 anos, quando eles estiverem na sociedade? Que tipo de política pública nós estamos pensando para eles? E para nós, profissionais? Qual o apoio, qual o suporte que nós teremos? Né? O que nós precisamos? Hoje, eu protocolei, acabei de vir da prefeitura, protocolei um pedido, uma solicitação urgente, que a Secretaria de Educação encaminhe para nós, professores nas escolas, um protocolo de ação. Como lidar com a criança em crise? Nós vivemos hoje num ambiente monitorado. Essa eu acredito que é uma conquista, porque respalda o trabalho do professor, protege a criança, o vulnerável, no meu caso, que trabalho em CMEI, mas nós não temos um protocolo de ação. Como agir? A criança entrou em crise. Eu posso segurar a criança? Eu não posso. Não veio isso formal para a gente. Não houve, não há ainda um treinamento, uma formação que aponte o que nós temos que fazer. Isso tem nos adoecido, e muito, porque, há uns anos atrás, quando eu comecei, lá em 2002, eu ia para a escola, eu sabia o que fazer. Hoje eu entro dentro da escola, eu não sei mais. E como já foi falado aqui nesse púlpito hoje, os pais hoje, né, por bem que as redes sociais, elas tornaram nossa comunicação um pouco mais efetiva, mas também muito mais confusa. Então, há uma série de cobranças e pressões sobre nós que nós não estamos dando conta. E aí, fica aqui a sugestão de um protocolo de ação, de formação nessa área, já que a gente tem que atender essa demanda da educação especial na sala de aula. Nós já vínhamos doentes, nós já estávamos adoecendo há um tempo. Só que hoje, quando nós somos impostos a ficar até com 5, 6 crianças laudadas dentro de uma sala, e nós não somos profissionais da saúde. Esse é o meu pedido, minha solicitação. Agradeço. A mesa pode ficar à vontade, tá ok? Dando prosseguimento às participações, convido também para a sua contribuição, informando a todos que vocês podem ficar à vontade. Se quiser usar o microfone que está embaixo, fique à vontade, os demais também. Convido para a sua contribuição, Meiriene Siqueira. Boa noite a todos. Meu nome é Meiriene Siqueira. Nós viemos a convite do secretário de Saúde, o Diogo, na qual ele falou sobre a saúde mental do servidor público, né? E quando nós ouvimos, as colegas estão mostrando nossos cartazes, quando nós ouvimos, eu quero cumprimentar a mesa também, né, nesse momento, e quero dizer que eu sou técnica de enfermagem, sou pedagoga, sou enfermeira e tenho um esposo professor. O meu esposo também é da saúde. E nós viemos para esse momento acreditando que seria englobado todos os servidores do município da Serra. Eu quero dizer para vocês que, verdadeiramente, ainda sou conselheira municipal de saúde. Faço parte do Conselho Municipal de Saúde.
que tudo que foi falado aqui é de extrema relevância. Tudo que foi dito aqui é pouco em vista do que o servidor da Serra tem enfrentado. Só sabe o que se passa quem está lá na ponta. Desculpa os senhores. Quem está atuando na ponta sabe do que se trata. Os nossos questionamentos, os nossos anseios, as nossas necessidades, que muitas das vezes não são ouvidas, que não são atendidas. Então, eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês que vivemos um complicador, que foi a pandemia. A pandemia, simplesmente, ele veio mostrar aquilo que já existia. Ele só veio expor o que já existia no meio da sociedade adoecida, que é o servidor da Serra, em todos os âmbitos, não apenas na saúde, não apenas na educação, mas em todos os âmbitos. Eu quero deixar alguns detalhes aqui para vocês, que na pandemia, nós, como profissionais de saúde, trabalhamos incansavelmente, como todos sabem do que aconteceu, como é que foi, mas só nós sabemos o que nós vivenciamos na pandemia. O que nós vimos na pandemia, eu costumo dizer, ainda não está exposto. Ainda não está exposto o que nós vivemos na pandemia. Se eu perguntar a um profissional de saúde hoje, fala bem assim, você sabe qual é o sentimento que você tem dentro de você em relação à pandemia? Ele vai falar, eu não sei. Porque nós não tivemos a oportunidade de exteriorizar essa situação. E nós não fomos provocados a exteriorizar essa condição. Entendeu? Porque o município é falho na assistência da saúde mental do servidor. Infelizmente. Como conselheira municipal, eu vejo diariamente na CIST que existe um departamento especial dentro do conselho para que seja tratado o assunto sobre o trabalhador. É necessário, e todos os dias estão ali pessoas trabalhando em favor do trabalhador da Serra. Porém, somos limitados. Somos limitados. E uma coisa que eu quero falar para vocês nessa noite, nós estamos com os servidores adoecidos. Nós estamos aqui nessa noite pedindo por socorro. Por socorro. Porque nós estamos com colegas que têm sofrido transtornos, colegas que trabalham dentro de uma unidade há mais de 10 anos e hoje não conseguem pisar dentro da unidade, porque o coração acelera, a boca fica seca. E até quando nós vamos viver com pessoas nessa situação? Vivendo à base de medicamentos, porque não tem estrutura mais para enfrentar a situação sem medicamento, porque estão adoecidas. É um grito que nós estamos dando nessa noite, pedindo socorro. Um colega meu, esses dias, me mandou uma mensagem e falou bem assim, eu preciso de socorro, porque eu estou a ponto de dar um burnout dentro da unidade, dentro de uma UPA, numa urgência e emergência. Sabe o que ele fez? Pegou um atestado e foi embora, porque ele não suportava mais o coração acelerado, a pressão, a situação que ele estava vivendo, e foi embora. E, assim, eu agradeço até a subsecretária Juliana, que me deu um apoio, conseguimos, no mesmo dia, um psiquiatra, e ele começou a ser medicado. Isso é muito bom, mas e a continuidade dessa assistência para esse servidor? Nós precisamos de continuidade. Não sei se vocês sabem, no município existe a Inovar, né? Que nós vamos lá, entregamos nosso atestado. Elas têm psicólogo, sabia? A minha sugestão para a mesa é o quê? Ampliação desse atendimento. Ampliação desse atendimento de psicologia dentro da Inovar. É um serviço que já é implantado, mas poucos têm conhecimento. A gestão não conhece. Poucas pessoas não conhecem.
né, conhece a Inovar, mas ela tem um serviço implantado de psicologia dentro dela, que tem sido pouco usado, e eu acho que pode ser ampliado. É uma solução? É. Não é? É um caminho? É. É um caminho, é um caminho. E eu acho que podemos evoluir nisso daí. É a minha sugestão nessa noite para a mesa, esse trabalho maior, né? E uma coisa que eu quero falar também, como disse a nobre colega da pedagogia. Gente, como se viver hoje com o salário da Serra? Como se viver hoje? Como se sustentar hoje com o salário da Serra? É uma mão de obra para lá e para cá, né? Tem que ajustar daqui, ajustar dali. E ainda tem que, muitas das vezes, se não tiver a medicação na rede, ainda tem que comprar a medicação por fora, tem que pagar o terapeuta por fora, o psiquiatra por fora, porque nem sempre é tão acessível. Então, eu sugiro que esse olhar seja feito com a nossa população. Nós estamos com servidores adoecidos, e o que vai ser? Se eu estou doente, eu não consigo prestar uma boa assistência. Se eu estou doente, eu não consigo dar o melhor de mim. Se eu estou doente, eu não tenho como desempenhar o meu papel na qual eu fui contratado pela prefeitura. Aí, muitas das vezes, vai levantar o questionamento, por que o aluno não está conseguindo? Porque esse professor não tem mais saúde mental, para trabalhar em cima desse aluno. Né? E, muitas das vezes, nós vamos ser o quê? Criticados. Criticados, porque o que nós ouvimos são críticas. A gente ouve críticas, né? Você não conseguiu. Por que você não trabalhou melhor? Mas ninguém nunca chegou, nem mesmo o seu supervisor, e falou bem assim, como você está hoje? Como que você está hoje para desenvolver o seu trabalho? Desempenhar o seu trabalho. Então, eu sugiro que nós venhamos trabalhar, né? E a Inovar seja ampliada na área da psicologia, da psiquiatria, porque, se eu não me engano, não tem psiquiatria, apenas a psicologia. Observar o contrato que é feito com a Inovar, para poder fazer a psiquiatria também dentro da gestão, para poder atender o servidor. E mais, ouvir. Isso daqui é muito importante, ouvir. Porque, se você não ouve, você não sabe do que se trata, do que se passa, né? Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a mesa, tá? E que seja um sucesso a nossa saída deste lugar nessa noite. Obrigada. Dando prosseguimento. Pode ficar à vontade, vereador. Só um minuto para a gente. Nós estamos aqui bem à vontade, né? Nós estamos aqui para ouvir. Hoje é uma noite de diálogo, né? Pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para ouvir, para que a gente encaminhe alguns projetos de leis, algumas propostas, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de cada um de vocês. Nós propomos na questão da educação, mas ficou muito bem claro, é para todos os servidores que a gente quer atuar aqui também nesta noite. Tá? Então, assim, a gente só está deixando claro que nós pegamos aqui a bandeira da educação, mas é para todos. Por isso que nós estamos aqui para ouvir vocês. Pode ficar bem à vontade, se sinta-se em casa, a casa é de vocês. Obrigado, vereador Jefinho. Também convido para a sua contribuição o senhor Paulo Loureiro. De novo, né? Eu esqueci aqui de prestar uma homenagem, né, saudar a professora Beth Barros, não sei se vocês conhecem, a professora Beth Barros da UFES. Ela que trouxe a pesquisa que iniciou essa questão da COSAT, a Comissão da Saúde do Trabalhador, aqui no município da Serra. Juntamente com o professor Adilberto Lima. Muito bem. Então, vereador, eu queria fazer um encaminhamento, alguns encaminhamentos. Né? O primeiro encaminhamento que eu queria fazer é retomar, né, procurar na casa esse projeto da COSAT, Comissão da Saúde do Trabalhador em Educação. E pode procurar a gente do sindicato, a gente vai ter o maior prazer em buscar, em, sabe, escarafunchar a legislação para a gente achar, né, juntamente com a Secretaria de Educação, para a gente poder garantir
esse benefício, essa melhoria para os trabalhadores em educação aqui no município da Serra. A segunda questão, eu queria aqui concordar com a colega que veio aqui falar da questão da precarização da educação especial. O Serginho falou aqui um pouco, nós, professores, sofremos da seguinte questão, né? Eu sou de uma outra geração. Então, quem dizia não para mim, na minha época, era minha mãe. E ia lá, ali a gente aprendia a primeira vara da infância, né? Aquela varadinha. Hoje em dia, a gente não pode mais fazer isso, né? Não podemos mais fazer isso, e as famílias, com a questão do trabalho, a vida dinâmica, a mulher do trabalho, as famílias não conseguem mais dizer não às crianças. E quem tem que dizer não somos nós na escola. E isso traz um problema para a gente. Problema para a gente, né? Porque muitas vezes, né, somos mal interpretados dessa questão. É uma sobrecarga que cai sobre nós. E também sobre a questão da educação especial, que ela relatou muito bem aqui. Nós temos duas escolas, e uma das reclamações, um dos gargalos da educação, nessa questão do bem-estar para a educação, para os profissionais da educação, é essa criança em crise. Porque essa criança em crise, ela se automutila, ela se machuca e, muitas vezes, ela agride o professor, agride o cuidador, agride o estagiário, agride o servidor. E aí, o que fazer com essa questão, vereador? É muito difícil. Por quê? Você é o adulto, você é o dito normal. Às vezes, no intuito de você acolher ou segurar, você acaba machucando, ou a própria criança agride o professor. E aí, pergunta, Paulo, tem que fazer o quê? Eu devo fazer um BO? A gente sempre fala assim, não, eu acho que você não deve fazer BO. Eu acho que não deve. Mas o professor se sente ultrajado, se sente machucado e fica meio sem saber o que fazer. Então, assim, sabe, é um gargalo. Nós já tivemos com o prefeito, com a Secretaria de Educação, já apresentamos que tem que ser criada uma comissão interdisciplinar, porque essa questão não passa só pela educação, ela passa pela Secretaria de Saúde, né, pela assistente social, pela ação social, outras secretarias para poder verificar o que acontece daquela família, porque aquela criança está sempre em crise. A medicação está correta? A família está levando ao médico corretamente? Essas questões devem ser verificadas. Então, também quero fazer esse caminhamento, que essa questão deve ser dado o devido atenção melhorada para essa questão da educação especial, que realmente é um gargalo que dificulta. E, por último, fugindo um pouco do tema, também, só para registrar, nós estamos aqui em negociação salarial com a administração e gostaria de registrar, né, que o município da Serra também não paga o piso do magistério. Tá? Nós temos uma luta aqui nessa administração, temos 2 ações judiciais, estamos aí na busca, né, e pedimos apoio também a essa Casa de Leis para que garanta esse direito que está garantido, é uma legislação federal e o município não cumpre, lamentavelmente. Como o Paulo disse, a professora também relatou, a gente, na nossa caminhada nas escolas, a gente detectou algumas situação como essa, que você relatou aqui para a gente. E aí nós vamos depois também, em encaminhamento, ouvir essas mães, ouvir as instituições, né, que estão envolvidas com essas crianças, com essas mães que tem no nosso município, para a gente ver se realmente essas crianças elas estão aprendendo na sala de aula. Assim, o cuidador, uma professora, com 2, 3, 4, 5 crianças na sala de aula, está ensinando eles? Eles estão aprendendo? Como o tema é bastante complicado e o assunto tem que ter muita cautela em debater, em discutir, nós sabemos o tamanho do desafio. Ou será que a gente precisa, uma escola especializada, construir uma estrutura, uma escola que tem toda a estrutura voltada para aquele tipo, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa debater. Como fazer isso? A gente tem que entender. A gente precisa entender essas crianças, entender essas mães, entender as instituições,
para que os professores não fiquem sobrecarregados e as crianças também não aprendam nada. Porque as crianças precisam aprender, mas como ensinar? E a gente vai precisar se debruçar diante desse tema, chamando a mais, chamando as mães, chamando os professores, os diretores, todos envolvidos, né, para que nos ajude a chegar no entendimento que a gente precisa melhorar a educação para essas crianças, para os professores. Como que está sendo essa situação? E aí, como o assunto é bastante polêmico e a gente precisa debater com bastante cuidado, a gente vai precisar ouvir muito para que a gente possa fazer uma inclusão de verdade, mas com aprendizado. Porque fazer a inclusão onde a criança não aprende nada, que inclusão é essa? A gente precisa ter inclusão, mas com aprendizado para garantir o direito dessas crianças. Também convido para sua contribuição e participação, Elisângela Burman. Boa noite a todos e todas. Eu saúdo a mesa. Primeiro, eu gostaria de estar parabenizando ao vereador Jefinho por essa pauta tão urgente, né? É uma pauta, é a saúde mental dos profissionais da educação, e foi incluída também os profissionais da saúde, urgência, reconhecimento e ação. Quando nós falamos da profissão da educação e os nossos colegas da área da saúde, é uma das profissões mais importantes que existe, porque se existe o médico, se existe o engenheiro, é porque por trás disso existe um professor que formou esse profissional. Esse profissional, desde a educação infantil, ele cuida e ele educa, como diz a Sônia Kramer. Tá? Quando nós falamos de educação, a gente associa tanto cuidado como a educação também. A gente também precisa de cuidar desses profissionais que estão cuidando das nossas crianças e os nossos estudantes diariamente. Por isso que eu quero parabenizá-lo mais uma vez por essa pauta que é de grande valia. E sem muitas delongas, na Lei 2.915, né, em 2005, que é o Código Municipal de Saúde, fala sobre, regula a saúde pública. Porém, esse código ainda não prevê o foco específico para os professores. Então, a gente precisa também visitar essa lei com foco para os professores. E eu tenho uma pergunta também para a mesa. Como será constituída essa comissão? Já se pensou como será constituída essa comissão? Então, bom seria se fizesse parte dessa comissão os profissionais da educação e da saúde também. E eu agradeço pela fala. Também convido para sua participação, Teutonília Rosa Ferreira. Boa noite a todos. Eu não sou da área de educação, eu sou advogada, mas já fui professora da Serra, já fui da área, e, inclusive, à época, eu fiz um curso, né? A Serra estava dando um curso para os professores, né, de capacitação para lidar com as crianças especiais. E a minha pergunta aqui é porque, quando nós constituímos uma audiência pública e há um debate a esse respeito, funciona mais ou menos como uma redação, né, onde você
você discursa sobre aquele assunto e tem também uma proposta. E é o que eu espero, né, nessa noite, que desse debate saia também soluções. Porque propostas e leis não executadas são em vão, se não houver solução. Especificamente, os profissionais da saúde têm uma lei, por incrível que pareça. É a Lei 14.681, de 2023. Ela institui as diretrizes básicas, né, para a qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. Sabemos que o Brasil tem muitas leis. Cumpri-las é que é difícil. E a minha pergunta também vai, hoje a minha fala também vai para o sindicato, não é isso? Paulo Vieira. Por que não o sindicato, por exemplo, se existe uma lei que dá as diretrizes sobre a educação dos profissionais, né, da área de educação, sobre a saúde, a qualidade de vida, por que não se consegue políticas e práticas mais efetivas? Qual a luta do sindicato hoje a esse respeito? Se os profissionais da área privada têm a CIPA, que fiscaliza, coordena e ajuda, por que hoje ainda, senhor Paulo, não tem esse mesmo, vamos dizer, essa mesma comissão que funcione para esses profissionais? Né? Porque existe um projeto de lei, senhor Paulo, a esse respeito, e tramita e nada. Se tal lei enseja para vocês, né, porque aqui diz que o não cumprimento da Lei 14.681 enseja numa ação civil pública. Por que não foi feito? Porque nunca os professores cogitaram a ideia dessa ação pública. Porque o que eu vejo, por exemplo, eu tenho uma irmã da área de educação, eu tenho uma sobrinha, eu tenho uma outra irmã que é da área de saúde, da enfermagem, desculpe, poderia ter verificado melhor essa questão. Meu filho é da área de saúde, eu tenho um filho que é médico. Por que vocês não conseguem que medidas efetivas sejam tomadas? E da área pública? O que está sendo feito nas instituições? Outra questão é que eu tenho participado das escolas e o Ministério Público, que eu lido diariamente, é muito bonito na defesa do aluno. Diariamente, você tem que responder em relação a isso, né? Aos alunos da escola e tal. Mas nada tem sido feito também, né, em relação ou em defesa dos professores. Porque o que eu vi no tempo em que eu estive na área de educação, a inclusão ela é muito bonita para os pensadores da UFES. Excelente. E pensadores fazem falta. Né? Ela é muito bonita na teoria, mas não capacitaram, não tem estrutura nas escolas hoje para que ela seja desenvolvida, a inclusão. Inclui-se alguns e deixam deficitária a área, né, para outros. E as crianças não especiais? E os professores? Como bem falou, né, acho que uma professora que é a esse respeito.
Então, muito tem sido feito e debatido a respeito da inclusão, e, na teoria, é muito bonito, mas, na prática... Então, que se preparem melhor, que as escolas tenham mais profissionais para receber essas crianças, uma estrutura na escola, porque... Eu posso falar porque eu não sou da área, eu não sou... Né? Nas escolas não tem estrutura, nem de mesas adequadas e cadeiras para essas crianças. E foi o que eu pude observar. Então, teoria é bonito, inclusão é bonito, leis são perfeitas, mas tem que existir a prática e a execução. E a solução disso parte de quem é responsável, daqueles que podem fazer alguma coisa a esse respeito. Então, uma boa noite para todos e fica aqui a reflexão. Obrigada. Oi. Só respondendo um pouco a colega. Colega, a questão da legislação ela está tramitando na casa. Fato é que falta vontade política, tanto do gestor, porque não é de agora essa legislação. Me parece que é de 2021 que ela está tramitando dentro da casa. Então, ela não avançou, já veio de gestões anteriores, nós pressionamos. Esse colega que faleceu era um defensor árduo, o Agberto Lima. Né? Ele faleceu, lamentavelmente, mas não podemos... Agora, o Jefinho, o vereador Jefinho, traz à tona o debate. Eu acho que é o momento da gente voltarmos à luta para garantirmos. É uma luta de toda a categoria, de toda a sociedade, né? Para que garanta a saúde dos trabalhadores da educação. Então, falta regulamentar e aprovar, de fato, a lei para que seja executada, assim como ela falou muito bem. Se existe a CIPA nas empresas privadas, por que não podemos fazer as comissões no serviço público, e em especial da educação, que é o tema que tratamos aqui hoje? E, assim, queria falar rapidamente sobre a questão da educação especial. Fato, falei ali, há um gargalo, há precarização, mas eu acho que estamos no momento que não temos como negligenciar e voltar atrás. Nós temos que ir à frente. Nós temos que garantir, é um direito das crianças que têm necessidades especiais, esse direito de frequentar, de socializar, de participar da escola. Não podemos mais segmentar como já foi no passado. Temos que andar para frente. Obrigado. Dando prosseguimento, convido para a sua contribuição o senhor Geliel Amorim. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu não poderia perder a minha oportunidade de agradecer à mesa. Eu trabalho com o vereador Jefinho e nós procuramos os personagens, né, que aqui estão, e prontamente eles se colocaram à disposição. Nem mesmo assim a gente tivemos um tempo para poder a gente desossar isso. E nós podemos assim comparar assim, e registrar que o assunto é muito, muito, muito delicado. Mas ninguém consegue chegar numa montanha se de nós não dermos o primeiro passo. Eu estive conversando com o doutor Sérgio, e eu gostaria muito que ele estivesse aqui, mas ele teve outro compromisso, e ele não poderia largar o compromisso dele lá. Mas ele gostou da ideia, ele falou assim que não só a educação, mas poderia estar estendendo para toda a rede pública, porque realmente é um tema que nós temos que debater. Vou falar especificamente da área da saúde, ao qual eu pude também observar. Eu pude ver com meus próprios olhos diretores me atendendo logo pela manhã, e via que a diretora ela não estava normal. Ela estava trabalhando doente, ela estava ali de uma forma assim desumana, mas ela tem que ganhar o seu sustento. E eu creio que nós temos ferramentas. A gente não vai inventar a roda, a gente só vai canalizar, ok? Para que possa dar assistência, sim. E
E nós temos isso, como fazer isso. É lógico que a gente não vai conseguir fazer nesse espaço agora como um passo de mágica, mas tenho certeza que, através dessa audiência, a própria prefeitura, a própria gestão, é um silêncio que está agora, né, sendo escutado. Vocês, né, da saúde, da educação, todos os outros setores. Mas eu quero que vocês olhem para a mesa assim, que todo mundo que está aqui com boa fé, né? Às vezes a gente tem que encontrar essas ferramentas e colocar da forma devida para que possamos dar o melhor até para vocês. Então, assim, quero aqui agradecer o Diogo, em nome do nosso secretário Diogo. Também quero agradecer a todo mundo que me recebeu muito bem, né? Ali está a Lília, ali, que eu fiz um cartazinho para ela e peguei uma foto na internet, ela com o microfone, ela falou assim, meu Deus, é eu que vou palestrar. Assim, não, calma, você só vai estar lá com a gente. Tal, né? Quero agradecer a todos que estão aqui. Eu acho que é um começo. E se nós, né, se a gente olhar os problemas aqui, a gente entra em guerra e vamos sair daqui com o olho roxo. Que todo mundo vai querer, assim, todo mundo tem os seus problemas, mas nós temos que focar na solução desse problema. Eu acho que, né, quero aqui agradecer a todos que vieram. Tal. Eu esperava um público de 300 pessoas, você acredita? Aí você fala, nós fomos em escola, convidamos, tal, e os verdadeiros que se sentem prejudicados estão aqui? Então, se eu não faço meu dever de casa, que direito eu tenho de cobrar alguma coisa? Então, assim, fala aqui com vocês. Não? Mas eu fui pessoalmente e muitas. Não, são 147 entre CMEI e MF. Então, aí, eu não vou questionar todas. Eu acho que eu estou com a fala, eu tenho o direito, né, de terminar ela. Posso? Então, isso aí. Aí, no caso, assim, eu fui. Estamos aqui para ajudar. E aí eu quero voltar aqui minha fala para vocês da mesa. Mulheres e homens corajosos que aqui estão para dar o seu melhor para essa cidade. Então, não poderia faltar e perder este momento. Eu sei que as crises, burnout, depressão, todas as outras assim, estão uma coisa devastadora. E se nós não fizermos alguma coisa, nós teremos um colapso. Então, teremos que fazer alguma coisa. Então, quero aqui agradecer a todos que estão aqui, mesmo aquele que entendeu o que eu estou falando, mesmo aquele que não entendeu, mesmo assim eu agradeço em nome de Jesus, tá bom? Uma salva de palmas, né? Vamos quebrar o clima? Por favor, vai. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradeço a participação e contribuição de todos. E agora devolvo a palavra para a nossa mesa para fazer os encaminhamentos e logo após estarmos finalizando esta audiência. Primeiro, o Diogo, né, queria responder uma pergunta que foi feita direcionada a ele. Mais uma vez, boa noite, né? Só para, em nome da Secretaria de Saúde, né, Meire, a fala foi muito propícia. Eu até falei mais cedo com vocês, cuidar de quem cuida. Nós precisamos ter esse olhar. E se nós estamos aqui hoje como secretário, né, como médico, está aqui o Serginho, os demais secretários estão aqui, nós estamos preocupados, estamos comprometidos com isso. Agora, falando da saúde na totalidade, todos nós sabemos que há responsabilidades de governos, prefeituras, cada um tem as suas esferas. E eu vejo como secretário ainda que nós, como secretaria, oferecemos o tamanho da população da Serra, nós oferecemos uma grande parte, nós custeamos da prefeitura aquilo que era responsabilidade até mesmo do governo. Esse exemplo
a parte de secundária, das consultas secundárias, que são especialidades, são de responsabilidades do governo estadual, que a prefeitura ela assume isso para si. Aumenta a demanda. Houve um crescimento, depois da pandemia, de forma vertiginosa da parte, realmente, da parte mental. Doença mental, eu posso dizer isso próprio, porque eu, na pandemia, minha esposa foi acometido da síndrome do pânico após a pandemia. Ela é profissional de saúde também, trabalha no Hospital Dório Silva, ela foi acometida. Sei o que é exatamente passar por isso. Crises, tratamentos, medicações, não deu certo. Então, nós estamos abertos a isso, ao cuidar, ao olhar. Não só eu represento a saúde, mas como saúde, nós temos a população da Serra, temos a referência técnica está aqui na frente, níveis, se você quiser externar alguma coisa que é importante da saúde, que ela veio aqui para isso também falar. Acho que é importante abrir ela para... Eu passo a minha fala para você, porque eu não trabalho sozinho, nós não construímos nada sozinho. Foi o que a fala do Índio aqui e dos demais componentes da mesa. Nós precisamos de ajuda, porque a saúde em si, a construção é feita por nós que estamos aqui, todos nós. Mas eu quero dizer, como secretário, o que está sendo feito, o que eu peguei já, a secretaria, já vem de longa data. A população da Serra cresceu de forma muito intensa. É um desafio para nós também. E nós estamos nesse desafio, queremos avançar com melhorias, temos proposta para ampliar isso, está no plano de governo, isso é importante, ampliação. Nívia, é com você, senão vou ficar falando até amanhã aqui. Fique à vontade. A hora é agora, né? Oi, isso. Boa noite a todos, todas, à mesa. Eu acho que essa proposição foi importantíssima, que eu acho que falar de saúde, né, não só para o trabalhador, para qualquer ser humano, é importantíssimo. Falar da saúde mental para os trabalhadores, muito, muito, muito importante, né? Saúde mental é transversal. Tudo que incide sobre o sujeito vai impactar na sua saúde mental. E aí dizer que vieram várias falas aqui, e às vezes elas se misturam, e a gente só precisa entender e separar, né? Porque, assim, uma política, né, para cuidar dos servidores, né, da empresa, porque a prefeitura é uma empresa, tem o CNJ e tudo mais, precisa de uma política dessa empresa, certo? Tem que ter um setor da empresa para criar uma política de saúde do trabalhador, né, nessa empresa. E aí, isso se faz através da Secretaria CGPlan. Não é a Secretaria de Saúde, só para a gente não misturar as coisas. Porque, assim, nosso secretário de Saúde ele faz gestão do SUS. E o SUS tem as suas legislações. E, como a gente sabe, o SUS ele financia, né, por território, né, o cuidado das pessoas. Todos os trabalhadores da Serra, que são, né, residentes da Serra, podem e devem usar o serviço público de saúde. E aí dizer do trabalhador, todos nós somos trabalhadores, mesmo aqueles que não são formais, certo? Então, a saúde mental do SUS, ela vai atender, né, dentro do seu fluxo, qualquer trabalhador, né, residente da Serra. Mas, quando a gente fala de uma política, né, de cuidado em saúde do trabalhador de uma empresa, né, porque o território de Serra é grande, abriga muitas empresas, a prefeitura não deixa de ser uma, a gente precisa, então, ter uma política dentro do setor correto, que é a CGPlan,
senti falta do secretário nessa mesa da CGPlan, porque ele seria importantíssimo nesse processo. Ah, então, ela podia ter sido chamada para a mesa, eu acho importante, porque, assim, esse é o setor da empresa prefeitura que pode criar uma política de saúde para os trabalhadores. E, nessa política, nós do SUS, trabalhadores do SUS, podemos contribuir, né? Pensando no quê? O SUS ele faz a vigilância em saúde dos trabalhadores. Então, a vigilância em saúde ela promove dados. E esses dados dão base para uma política, né? Que não é pública, porque é de uma empresa, tá, gente? A pública já existe, o SUS já está no contexto, e os trabalhadores residentes desse contexto podem ser atendidos pelo SUS. Mas, se é uma política para o trabalhador, empresa, prefeitura, precisa ter uma política dessa empresa, através do setor responsável, né, para que se faça, então, acontecer. E nós, do SUS, podemos ajudar. Né? A sua referência da saúde mental do município. Então, no que tange a política do cuidado em saúde mental, a gente pode subsidiar a Secretaria, a CGPlan, para pensar essa política de forma humanizada. No que tange os dados, o SUS pode promover através, né, da área técnica da saúde do trabalhador, porque é lá que a gente recebe as notificações. Essa área técnica ela pode promover, através do SUS, dentro da empresa, prefeitura, em qualquer setor, ações que nós, de cada setor da Secretaria de Saúde, podemos promover, né, na promoção e na prevenção à saúde. Né? Agora, a assistência em saúde, o atendimento direto ao trabalhador dessa empresa, se é uma política que a gente está falando aqui, então essa política tem que sair dessa empresa através do setor que é o setor responsável. Só para a gente entender, porque foram muitas falas muito importantes aqui, porque, assim, quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente não pode pensar só no imediatismo, a gente não pode pensar que é só o atendimento curativo do que a gente hoje passa, mas sim o que é que proporciona essa questão. Então, a gente teve muitas falas aqui, a primeira colega que falou, muito interessante, ela veio trazendo na sua fala, e aí a gente pode, né, depois também ajudar a CGPlan a pensar que, assim, a saúde do trabalhador se faz por várias vertentes, não precisa ser exatamente só pela CGPlan. Quando a gente pensa em valorização, né, do trabalhador, a gente está pensando na saúde mental dele, porque isso foi dito aqui. Né? Quando a gente pensa em estrutura física, para a gente executar o nosso trabalho, a gente está falando de saúde mental do trabalhador. Quando você fala de RH necessário para a execução do trabalho, você fala de saúde mental. Né? O nobre médico aqui na mesa falou sobre a questão, né, do que a gente traz, né, quando a gente é tensionado no trabalho, e aí a gente, então, adoece. Então, a gente precisa pensar uma política da saúde do trabalhador pensando em causas e nexos. A gente não pode pensar só no adoecimento, porque o adoecimento ele é a ponta do iceberg. Né? Quando a gente adoece é porque faltou tudo antes. Então, se a gente vai falar de uma política de saúde para o trabalhador, a gente tem que falar como empresa, né? E não de política pública, porque o SUS ele é uma política pública e ele atende, né, dentro dessa política pública, ele tem a responsabilidade de atender qualquer trabalhador dentro do território, que é morador. Né? E todo mundo é trabalhador, seja ele formal ou informal. Né? Então, era isso que eu queria dizer, até para a gente não confundir as falas, porque o SUS está aqui, sim, para contribuir com a política de saúde do trabalhador, porque nós também, né, fazemos parte disso. Sou uma profissional efetiva no município há 21 anos, entrei bem menininha, tá, gente? Para vocês não ficarem fazendo conta. Então, assim, há 21 anos eu sou efetiva no município, né? Então, a gente vem acompanhando. Hoje, trabalho como técnica lá na gestão, né? Sou da área técnica de saúde mental, e a gente tem muito a contribuir, né, com a empresa, a prefeitura, para criar uma política, de fato, de saúde do trabalhador. E eu acho que essa comissão que é proposta, né, dentro dessa Casa de Lei, é importante, mas é importante que os interessados estejam também nessa comissão, para que a gente possa, né, dizer, né, a que viemos e por que viemos. É isso, e muito obrigada.
Eu acho que a Nívia deixou bem claro para a gente alguns temas aqui, né? Muito obrigado pela sua contribuição. A gente vai estar dando os encaminhamentos finais, né, para que a gente possa finalizar a nossa audiência pública. A gente ouviu a todos aqui atentamente. A comissão, né, também nós vamos se reunir em outro momento. A gente vai marcar uma data para a comissão. Aí, pode falar que a próxima reunião da Comissão de Educação é dia 7/7. A próxima reunião, né? É dia 7/7, às 14 horas. E aí a gente vai pegar aqui, o Paulo falou a questão do projeto de lei que está nesta casa, né, que recuperar esse projeto de lei. A gente vai criar um grupo de trabalho junto com a comissão, alguns membros, né, que possam ser da saúde, da educação, como também do sindicato, para que a gente possa, junto, debater mais o assunto, junto com a própria CGPlan, né, como foi falado aqui. A gente teve várias propostas aqui de encaminhamento, foi como através da Inovar, né, que já tem um convênio com o município, né, foi falado aqui que já tem esse convênio, uma empresa que pode também contribuir para cuidar da saúde dos professores, mas de toda a área, né, da administração pública. E aí a gente vai também tá conversando sobre esses assuntos, pegar esse projeto de lei, debruçar sobre ele, ver as outras propostas também que a gente vai ter aí depois dessa reunião com a comissão, para que a gente possa aí dar o segundo passo da audiência pública, para a gente poder avançar, para a gente poder finalizar ela. Então, a gente precisava, desta noite, de ouvir vocês. A própria advogada foi muito bem clara. Tem lei aqui no município, na qual que a gente vai também, eu anotei aqui, a gente vai pesquisar, para que a gente, como legislador desta Casa de Leis, a gente possa cobrar também, nós estamos aqui para isso, para cobrar a prefeitura, né, sobre essas questões do cumprimento das leis, e a gente vai estar aqui junto para contribuir com cada um de vocês. Eu só quero agradecer a todos por essa oportunidade de ter vindo aqui junto conosco, tratar desse tema e debater. O nosso secretário Diogo, né, o Serginho, mais uma vez, médico, né, está aqui presente nesta noite, também junto conosco, o Guanabara, a Lília, né, todos aqui, o Paulo, a secretária de assistente social, ela mandou mensagem aqui para mim, falou que não pôde estar presente porque ela estava vindo para cá, o pai dela passou mal, ela teve que voltar imediatamente para levar ele no médico, né, para que tem que cuidar, né, da saúde do paizinho dela, né. Então, assim, ela mandou justificar aqui para todos, né, aqui presente na audiência pública. A Eva, né, muito obrigado por ter vindo aqui presente nesta noite. O Paulo e a todos, né, nossa amiga, e a todos vocês, né. E eu vou passar aqui para o meu companheiro, para ele estar finalizando aí. Se tem alguém para falar mais alguma coisa, fique à vontade, que nós já estamos encerrando, né. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, pessoal, como falei com vocês, gostaria... Pode. Boa noite para todos. Na verdade, é mais um elogio também. Atualmente, né, estou como diretora aqui no município da Serra. É uma honra, né, cumprimento, né, todos vocês, a mesa. Sou professora de educação infantil e sou coordenadora de ensino fundamental. E o que eu observo assim? O que hoje exige muito da gente? Equilíbrio emocional. Eu percebo que é o X da questão, percebo já a longa data. Só que, assim, a minha contribuição nesse sentido era para pensar juntos, né? Que instrumentos a gente, então, teria para nos auxiliar nisso? Porque eu fico a todo tempo com reflexões comigo mesma para sempre poder servir, né, aos munícipes, né, a todos com quem eu atendo, e eu observo que eu
eu tenho um retorno bom, principalmente quando eu entrego isso, eu entrego serenidade, eu entrego equilíbrio emocional. Só que, é claro, tem um custo, porque, infelizmente, às vezes, o outro lado vem com um pouquinho ali, né, de emoção, e muitas vezes é o profissional da educação que precisa receber e aquilo assentar na gente e a gente devolver ainda, né, com, vamos dizer assim, né, com muito profissionalismo, com muito respeito e de uma maneira empática, assim, né, que o outro se sinta acolhido. E eu observo que eu consigo muitas vezes administrar as situações com isso, né, com amor, com carinho, com bom atendimento. Mas, realmente, para a gente é custoso. A gente chega no final do dia, né, são muitas demandas, muitas pessoas que requerem que a gente tenha esse equilíbrio emocional o tempo todo, né? Mas quero aqui parabenizar, principalmente, né, a Secretaria Municipal de Educação, nas representantes das gerências aí, na presença da Eva, porque eu estou muito feliz como diretora da Serra, me sinto extremamente acolhida por essa gestão, e que é o que me dá força. Toda vez que eu falo com os meus pares, com os meus superiores, eu recebo esse equilíbrio emocional. Então, aí eu vou reverberar isso. Então, quero parabenizar vocês por isso, agradecer que vocês têm dado força para a gente seguir em frente. Tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de reforçar a importância dessa audiência pública, que foi um sucesso. Parabenizar aqui o proponente, Jefinho do Balneário. Eu quero colocar o meu mandato à disposição de vocês. Você, profissional da educação, profissional da saúde, sinta-se acolhido, a gente está à disposição de vocês. No próximo dia 7, a comissão vai voltar aqui nesse plenário, não é isso, Jefinho? A gente vai deliberar tudo que vocês estão pedindo para a gente e a gente se coloca à disposição e eu declaro encerrado essa audiência pública.